Aleluia, glória a Deus. Podem se sentar na presença do Senhor. Amados e preciosos, sejam todos muito bem-vindos no nome do amor, no nome e no amor do nosso Senhor Jesus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Amados, eu venho aqui honrar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente, avançando no Evangelho da Boa Nova de Cristo, e agradecer a todos que estão nos acompanhando na mídia digital, no canal do Facebook, do Zoom, do YouTube. Sejam abraçados com o amor do nosso Senhor Jesus. Amados, hoje nós temos um culto muito especial. Olhe para a pessoa do seu lado e diz: você foi chamado para este culto. Nesta última hora, amados, o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos alerta. Nesta última hora, o nosso tremendo Deus, Ele vem com uma palavra que ela verdadeiramente, ela divide juntas e medulas, alma e espírito, corpo e a mente. E também, amados, esta palavra, ela vem para nos mudar, para nos transformar, para que nós possamos ser a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus. Amados, o cenário que nós estamos vivendo, cada um de nós estamos contemplando com os nossos olhos os últimos minutos da igreja. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem, e o mais maravilhoso de tudo é que você, diga eu, você está aqui para se preparar. Nós não sabíamos como iria acontecer, mas dia após dia, notícia após notícia, nós estamos vendo a história passando pelos nossos olhos. E amados, eu tenho uma notícia para você. Na última vez que o profeta do Senhor, ele veio e falou sobre esses últimos acontecimentos, ele fala: para você, Israel, o tremendo é que o profeta do Senhor, ele tem uma palavra para Israel, e ele tem uma palavra para a igreja. Como todos os profetas bíblicos, eles vêm com a instrução, eles vêm com o direcionamento. Podem continuar, essa adoração está tão linda, tão maravilhosa, muito obrigado. Amados, o profeta, ele vem com um direcionamento para Israel, e ele vem com um direcionamento para a igreja. E para Israel ele diz: para você, Israel, olha como Deus está revelando o profeta para vocês, alertando vocês. E nós vamos ver hoje quantas vezes o profeta do Senhor tem alertado Israel, através dos embaixadores, dos cônsuls, do parlamento em Israel, no Knesset, através de muitos líderes religiosos. O profeta, ele tem se esforçado com o Espírito Santo para alertar. E aí ele vira: e para você, igreja, essa última vez que o profeta veio ao ar, amados, falando sobre estes minutos finais, ele veio com uma palavra dizendo: para você, igreja, se prepare, porque a sua redenção está próxima. O profeta do Senhor, implacável nas suas pregações, falando de arrependimento e santidade para os quatro cantos do mundo, nessa última vez ele veio dizendo: para você, igreja, se prepare e se apoie na bendita esperança. Em outras palavras, amados, todos que estão acompanhando e se preparando, a preparação, ela já aconteceu e está acontecendo. Todos que deviam estar alertas,
e preparados, já estão preparados. Nós sabemos que tem muitos mais que podem, até o último minuto, como o ladrão da cruz, ele pode se preparar. Então a mensagem para você, e a mensagem para os seus familiares, os seus queridos e amados: a porta da graça ainda está aberta. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Amados e preciosos, hoje nós vamos ter uma palavra tremenda que Deus preparou, o nosso supervisor Paulo Roberto. Mas antes disso, dado estes últimos acontecimentos, nós que somos a igreja, o sal da terra e a luz do mundo, nós temos que falar sobre esses eventos, mas principalmente, diga graças a Deus. Amados, ontem, há praticamente 10 horas atrás, o Quênia enviou um vídeo falando sobre os acontecimentos e falando das profecias e do cumprimento dessas profecias. Então, antes da palavra, a nossa honrada arcebispa sênior Luciane Toledo, ela vai traduzir este vídeo e vai dar o prumo espiritual para todos nós. Então é muito importante que você se atente a tudo isso. Nós sabemos que a guerra do fim já começou. Nós sabemos que a profecia da entrada dos Estados Unidos na guerra já se cumpriu. E hoje nós vamos verificar pontualmente o que se cumpriu e o que falta se cumprir. O que está faltando se cumprir, amados? Depois desse vídeo nós vamos entender que essa escalada da guerra, aonde vai culminar num tratado de paz. Mas prestem bem atenção, este tratado de paz, ele pouco a pouco ele está em andamento, ele já está permeando, ele já está dialogando, ele já está nos noticiários. Então, a resultante de tudo, a preparação é para ontem, não é para amanhã e nem para hoje. A preparação é para ontem. E eu quero louvar a Deus por ter enviado o profeta do Senhor nesta geração, nesses últimos minutos. Eu quero louvar a Deus por este ministério que cumpre exatamente o que está escrito na Bíblia em Mateus 25:13. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Em Tiago 5, de 7 a 9, o juiz está à porta, e a qualquer momento ele pode sair. E nós estamos vendo, amados, tudo se cumprindo. Então o dia de hoje é um dia de foco na eternidade, e também um dia que nós temos que saber que ainda há esperança para os nossos familiares e para os nossos queridos. Amém. Glória a Deus. Quantos querem entender mais ainda sobre estes últimos acontecimentos? E quantos querem ter esse senso de urgência no Espírito Santo? E diga sabedoria para falar com seus queridos e amados. Amém? Glória a Deus. Então eu convido a nossa honrada arcebispa sênior Luciane Toledo para traduzir e também dar o direcionamento espiritual. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Por gentileza, preparem o vídeo e nós louvamos o nome do Senhor Jesus. Aleluia, amados. Eu espero que, por favor, segurem um pouquinho o vídeo. The year is 2005. Espero, pode segurar um pouquinho o vídeo? 2005. Porque na verdade eu preciso localizar os amados antes de vocês assistirem o que vocês estão assistindo. Amados, tudo isto que nós vamos ver hoje não começou hoje. Isto tudo começou
desde o início desta Bíblia. Já estava determinado aqui, segundo a presciência de Deus, que Ele criaria o homem perfeito, que haveria uma queda. Nesta queda todos seriam separados, mas Deus daria uma oportunidade daqueles que quisessem voltar para Ele, voltar. Vou simplificar assim, para entender que a queda cooperou com uma coisa, para que agora haja um desejo voluntário do homem de voltar para Deus. E Deus fez algo maravilhoso, inexplicável, que foi uma grande e tremenda redenção, uma morte substitutiva que aconteceu em um tempo na terra, quando atingiu a plenitude do tempo. Ali naquele momento, segundo as profecias do livro de Daniel, capítulo 9, versículos de 24 a 27, Deus deu início a um programa que não estava no programa, algo desconhecido. Deus iria trazer para dentro do céu um povo que não era povo, um povo que não fazia parte do povo de Israel, o povo escolhido, mas pela fé, este povo se tornaria povo de Deus. Isso tudo está escrito desde o início, não é hoje. Então nós sabemos que a vinda do Messias já se cumpriu. Nós sabemos que Deus abrir a porta para um povo que não era o povo de Israel, já se cumpriu. Mas Ele também diz que chegaria um tempo, quando este tempo fecharia. E Deus iria agora lidar com a redenção de Israel. Por quê? Amados, o Senhor prometeu que Ele vai vir reinar na terra. Deus, o Criador e dono da terra, desde a queda do homem, não reinou na terra. Pela nossa desobediência, nós, o homem, entregou o domínio da terra para o maligno. E ele tem atuado, o Senhor Jesus disse, o mundo jaz no maligno, mas vocês são os filhos de Deus. Aleluia. Então, este maravilhoso plano de redenção está se desenrolando. E quando chega agora a nossa vez, 2000 anos depois que Jesus veio, o Senhor deu 2000 anos para os gentios voltarem para Ele. Nós falamos 2000 anos, são quantas gerações? 200? 300 gerações? Deus deu muito tempo. E Ele inaugurou um novo tempo, uma nova aliança, onde nós poderíamos voltar para Deus, através de algo maravilhoso que é o novo nascimento. Mas desde o início, desde lá atrás, Deus determinou que chegaria um tempo, quando Deus iria retirar da terra esse povo, e Ele iria dar início a um tempo conhecido na Bíblia como o dia do Senhor, a angústia de Jacó. Ou seja, Deus iria levar aqueles dentre os gentios e os judeus que creram em Cristo. Ele iria completar a redenção deles, removendo a morte, levando-os para Ele incorruptíveis. Mas ao mesmo tempo, Deus agora iria derramar toda a ira dele sobre esta terra, que rejeitou o tremendo sacrifício do próprio Deus para nos salvar. E este tempo está escrito no livro do Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 17. Ali o Senhor vai mostrando como que depois que Ele retirar esse povo, Ele vai julgar essa terra. Tudo isso que nós vemos vai ser abalado. O que você viu nos seus dias acontecer com a Síria foi inacreditável naqueles dias. Um país maravilhoso, lindo, tornou-se ruína. O que você viu acontecer na Ucrânia eram esqueletos de edifícios e pessoas mortas, milhares. O que nós estamos vendo já começar em Israel
já edifícios habitacionais de pessoas civis sendo atacados, já os indícios de destruição. Quando Deus quer destruir a terra, amados, Ele usa o próprio homem para destruir. Ele nem precisaria intervir. Mas o Senhor, Ele declarou que isto que nós estamos vendo nesses dias, terremotos, fomes, pestes, conforme Ele prometeu, está se cumprindo. Até aqui alguém está entendendo que você está vivendo essa geração? E mais, você fica sabendo de tudo. Porque em outros tempos, quando não havia mídia, acontecia do outro lado do mundo, você não ficava sabendo aqui, a não ser que viesse um mensageiro. E você tinha que crer muito na palavra daquele mensageiro, hein? Ele vinha com uma cartinha falando, olha, aqui está tudo sendo abalado, está tudo sendo destruído. Todo mundo, está sendo abalado. Creriam sem ver. Nós estamos vendo. Não tem como não crermos. Então, quando chega 20 anos atrás, no ano de 2004, 2003 já, então é mais de 20 anos, uma voz ouviu-se na terra, uma trombeta soou na terra, anunciando, arrependam-se, porque agora o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, o Messias está vindo, eu vi o Messias vindo, eu vi o Messias vindo. 22 anos. Muito obrigada, minha amada. E esta voz, esta trombeta soou fielmente todos estes anos, avisando, avisando, avisando. Chegou, prepare-se, arrependam-se, purifiquem-se. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. E a gente começou a acordar. Então, como é que é? A gente estava vivendo no mundo e achando que Deus estava aprovando. A gente estava vivendo nossa própria vida e a gente achava que Deus estava aprovando. Então não é assim, não. Aí ele abria a Bíblia. Olha aqui, olha o que está escrito. O sacrifício foi tremendo. É para te levar de volta a imagem de Deus. E aí nós começamos a despertar que nós estávamos sendo enganados. E que tem uma eternidade diante de nós. Então, o Senhor teve misericórdia e enviou um mensageiro para avisar? Sim. E houve um povo que começou a ouvir e brotou dentro deles um milagre. Algo que se chama fé. Eles creram. Eles creram porque o Espírito Santo ou já estava falando com eles que tinha alguma coisa errada. Muitos de nós aqui, mesmo sem conhecer o profeta do Senhor, já suspeitávamos que tinha alguma coisa errada, estava acontecendo alguma coisa. E outros já tinham sido avisados. Eles, quando ouviram a voz, eles reconheceram, não, isso é Deus falando, porque o Senhor já tinha me avisado que isso está errado, que o homossexualismo é pecado, que eu não posso aceitar. Eu tenho que avisar para eles que eles estão errados, que isso não é de Deus, que eles podem perder a salvação deles, eles podem passar a eternidade no inferno. E começou um despertamento para uma geração que já estava se acostumando com o pecado e achando que era normal. Amados, por 22 anos, este profeta tem gritado. Então, quando nós dizemos que isso que nós estamos vendo hoje não começou hoje, por favor, creiam. Eu preciso falar isto antes, porque eu não posso despejar algo aqui hoje, que nós ficamos chocados hoje, sem te dar uma instrução. Porque hoje na adoração, o Senhor me falava, não fale de paz, porque não há paz. Não há paz. Todos têm que estar alarmados, todos têm que estar preocupados, porque o que vai acontecer é algo que Deus avisou na Bíblia, muito tempo antes. E Ele avisou pelo profeta 20 anos atrás. E enquanto eu adorava, eu me lembrava do profeta do Senhor, e algumas vezes ele começava a dançar e falava, naquele dia quando acontecer, eu vou dançar, porque todos vão saber que aqui havia um profeta. Aquilo era terrível, porque era como se ele dissesse, eu vou celebrar, e os que ficarem vão entender que eles negaram e eles rejeitaram o verdadeiro profeta, porque só naquele dia eles vão entender. Eu chorei ali,
enquanto eu adorava, quando eu lembrava disso, eu falei: Senhor, o Senhor vai dançar naquele dia, porque o profeta mostrou o que Deus vai fazer. Olha, eu peguei os meus eleitos, os que creram, e aqueles que criticaram a barba, ou isso ou aquilo, e não ouviram a palavra, eles não. Se você rejeita o mensageiro, você vai rejeitar a mensagem. Quem não gosta de mim, não vai ouvir o que eu vou falar. Quem não gostou de Jesus, quem rejeitou, não ouviu as palavras dele. Que teste! Que teste! Quem não ouviu este profeta com o olho fechado, sem olhar a aparência, sem as críticas, eles criticaram e não ouviram. Eu quero compartilhar com vocês duas palavras que o Senhor falou ontem. Ontem nós tivemos 24 horas de arrependimento e adoração diante do Senhor. O ministério do Senhor é lindo, amados. Nós ficamos 24 horas em jejum total, sentadinhos lá na nossa cadeira, adorando ao Senhor e nos arrependendo, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Isso é para todos. A palavra que o Senhor me deu ontem no final foi esta: Gênesis 19, do versículo 12 em diante. No versículo 12, aconteceu o seguinte: os mensageiros, que ora a Bíblia chama de homens, ora a Bíblia chama de anjos, eles tinham ido para tirar Ló, como Deus agora quer nos tirar para fora de Sodoma, para fora deste mundo, do pecado deste mundo. E eles vieram com uma mensagem: você tem que sair porque Deus nos enviou para destruir a terra. Quem pode acreditar nisso? Num dia normal está tudo bem, de repente chegam 2 homens lá em Sodoma, aquilo já estava num pecado terrível, todos os homens da cidade tentaram atacar os anjos para abusar deles como homens, mas acontece uma coisa muito incrível. No 12, veja bem, isso fala para você. Então disseram os homens, ou seja, os 2 mensageiros de Deus, a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Ouça, igreja. O Senhor, quando Ele veio agora tirar um povo, Ele não veio tirar só você. Ele veio tirar a tua família. Vejam aqui, que essas coisas maravilhosas, só o profeta de Deus mesmo pode te ensinar. Eles falaram, quando os anjos foram lá, eles tinham uma lista das pessoas que eles iam tirar. Eram 6. Eram 6. Eles chegaram e falaram: você tem alguém aqui? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Eles foram com uma lista. Olha, isso aqui daqui a pouco você não está vendo nada, mas daqui a pouco vai ficar terrível, nós vamos destruir tudo. Pega todo mundo, todos os teus amados, prepare-se para sair, porque isso aqui vai ser destruído. E quando eles falaram isso, olha o versículo 13, que chocante: pois nós vamos destruir este lugar. Ai, quem de nós acreditaria? 2 homens normais chegando numa cidade, você convida eles para sua casa, ele fala: olha, eu vim aqui para te avisar, para você sair daqui, porque nós que estamos aqui falando com você, vamos destruir. Ló, no mínimo, ia pensar, né? Quem são estes para destruir? Só que no versículo 11, Deus deu um sinal. Quando os homens cercaram aquela casa, estes 2 mensageiros feriram de cegueira. Eles deram um sinal de que eles tinham poder e que eles tinham sido enviados por Deus. Aleluia! Você está vendo algum paralelo? Tem
Tem alguém avisando e gritando há mais de 20 anos: preparem-se, arrependam-se, sejam santos, saiam do pecado, porque o Senhor está vindo agora para destruir essa terra, conforme Ele prometeu desde o início. Mas esta voz não está só gritando isso. Ele também faz sinais e maravilhas, mostrando que Deus enviou Ele para falar isso sim. Então, amados, eles disseram no 13: pois nós vamos destruir este lugar, porque o clamor deste lugar aumentou, chegou até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus. Isto já tinha acontecido antes em Gênesis 6 e 7. Deus já tinha destruído a terra inteira. E Ele diz que naquele dia de Noé, Noé foi divinamente avisado, não foi um homem que chegou. Noé ouviu de Deus, mas Ló ouviu com o ouvidinho natural, físico dele. Deus queria ter certeza que ele ia sair. Pensa na sua vida hoje. Pensa em um tempo que acabou. Você, se eu, todos nós estávamos distraídos. Não sabíamos que nós somos a última geração. Nós não sabíamos que o tempo tinha chegado. Nós não conhecíamos as profecias bíblicas. A igreja que está lá fora, ela está até entendendo, mas ela não está crendo, porque a atitude dela mostra que ela não está se preparando. E quando aqui ele manda Ló ir até a família, no 14 está escrito: então saiu Ló e falou aos seus genros, que estavam para casar com as suas filhas, e disse, ele transmitiu a mensagem conforme ele recebeu. Aqui, amados, eu quero enfatizar para vocês, porque o que nós vamos ver aqui é o cumprimento de uma profecia, mas o que eu estou transmitindo aqui é a tua preparação. Porque o cumprimento da profecia vai se cumprir, quer as pessoas creiam, quer não. Mas a diferença não é aqui, é aqui e aí. Como essa profecia vai te pegar? Aleluia. Então aqui veja o perigo. Ló saiu, ele creu nos anjos, Ló creu. Ele ficou assustado, apavorado, ele saiu correndo e foi falar com os seus genros. E olha como ele transmitiu a mensagem, igual aos anjos: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ele veio com toda a força, porque ele creu. Mas olha a reação dos genros. Acharam, porém, os genros que ele estava brincando com eles. Eu não sei como fala em outras versões, que ele estava gracejando, que ele estava brincando. Os genros zombaram dele, não creram. Ló creu, mas os genros não creram. Aqueles que estavam na lista para ser tirados, não creram. Cuidado com a incredulidade. Mas agora tem um segundo perigo aqui. Ao amanhecer, olha aqui o 15. Apertaram. Por favor, põe, eles precisam ver isso escrito. Gênesis 19, 15. Vocês precisam ver que naquele dia Deus enviou 2 homens que na verdade eram anjos. Não eram homens. Filhos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós não podemos ser incrédulos. Ao amanhecer, apertaram quem? Os anjos. Várias vezes nos capítulos 18 e 19, Deus ele troca, ora homens, ora anjos. Porque eles são mensageiros celestiais, que vêm com o poder de Deus, mas ele vem para fazer uma obra de resgate do homem, então eles vêm como homem. Porque não é um espírito que está te conduzindo e te levando para fora. Tá? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma sua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontra, para que você não pereça no castigo da cidade. Dependia de Ló sair ou ficar.
Como, porém, se demorasse? Aqui, amados, o Senhor tem uma mensagem para nós. Até Ló falar com os genros, ele estava convicto da verdade. Quando ele falou com a família dele, eles acharam que ele estava louco, ele começou a duvidar. Amados, a dúvida dos nossos amados, sejam família, sejam amigos que não estão no mesmo lugar, seja do mundo, seja da igreja incrédula lá fora, a dúvida deles pode contaminar a tua fé. Naquele momento em diante, Ló começou a hesitar. Ele começou a se demorar. Ele começou a duvidar. Amados, este apelo tem que ficar, porque a história está se repetindo. Nós estamos sendo avisados por uma boca física que tem feito sinais e maravilhas tremendos, e a mensagem é reta. Algum pode não gostar disso, pode não gostar daquilo, mas a Bíblia está dizendo aqui que quando se trata da nossa redenção, Deus não usa homens normais, não. Ele usa alguém que Ele preparou muito bem para ter certeza que naquele dia Ele vai poder dançar, sim, porque Ele cumpriu a missão dEle. Então, eu estou falando novamente do divinamente avisados. Mateus 24. Aleluia. Mateus 24 é o sermão do monte. Jesus está dando ali, explicando para os discípulos os eventos do tempo do fim. Mateus 24 é um paralelo perfeito com Apocalipse 6. A abertura dos selos, a liberação dos cavaleiros do Apocalipse e os efeitos deles na terra. Mas quando chega no versículo 35, Mateus 24, ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito deste dia do arrebatamento, quando Deus vai cumprir, entenda-se por arrebatamento, o dia quando o Senhor vai recolher o fruto da cruz no céu, Ele vai destruir a morte do nosso corpo, e Ele vai nos dar um corpo glorificado, Ele vai nos levar de volta à imagem e semelhança dEle. Bem-aventurados aqueles que têm desejado este momento, porque quando ouvem estas palavras, o coração deles se alegra. Eles sabem que a vida deles não é aqui, e que Deus nos ama tanto, a ponto de vir nos despertar nesse tempo. Prepara-te. Aleluia. Este dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, agora ele está comparando o nosso dia como os dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias que antecederam a tragédia, o dilúvio, a destruição, as pessoas estavam vivendo vida normal, comiam, bebiam, casavam, se davam-se casamento. No livro de Lucas, ele fala claramente, compravam, vendiam, construíam. Ele usa até outras atividades normais daquele dia, e muito lícitas. Aí a palavra grave está aqui. Até o dia em que Noé entrou na arca, houve uma decisão. Ele cumpriu a instrução de Deus. Ele creu e agiu. Creu e agiu. A evidência da tua fé é que você creu nesta palavra e você toma uma ação. O que eu tenho que fazer? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se que você tem vivido a sua vida como você quer. Arrependa-se porque você queria Deus, mas você nunca quis saber o que Deus queria de você. Arrependa-se porque você creu num Jesus que não se importava com o seu pecado, que ele achava tudo bem, tudo que você fizesse ele aprovava. E arrependa-se que você tem vivido uma vida onde você tem mentido, você tem
cobiçado, você tem brigado, você tem se irado, você está disputando coisas. Então, amados, é muito importante entender que nós estamos vivendo este tempo, para que isso aqui que nós vamos ouvir hoje, que nos abalou tanto, não te pegue desprevenido. Porque naquele dia, ninguém está percebendo que nós estamos seguindo o Senhor. Ninguém está percebendo que nós estamos saindo do mundo. Eles pensam que a gente está aqui, mas nós já estamos com o nosso coração no Senhor. Nós já estamos buscando Ele e desejando Ele mais que tudo. E as pessoas olham para nós e acham que a gente está. Ele diz, eles não perceberam. E Noé então entrou na arca, ninguém percebeu. E Deus fechou a arca e veio a destruição. Então estas coisas dizem respeito ao nosso tempo. Amém? Mas então, quando nós vamos aqui no livro, eu preciso achar onde está, quando ele diz, mas vós, irmãos, não estáis como os outros que dormem. 1 Tessalonicenses 5, do 8 em diante. Aqui no 4. Olha o 3, é perfeito para hoje. Quando andarem dizendo paz, paz e segurança. 1 Tessalonicenses 5, 3. Quando disserem, você ouvir aqueles que estavam brigando, agora dizendo paz, paz, segurança, não vai ter mais perigo. Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como que vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Um sinal quando disserem paz, paz. Está escrito na sua Bíblia? Precisa ver escrito, amados. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Aí ele fala, mas vocês, irmãos, vocês foram divinamente avisados. Vocês receberam de Deus uma graça imerecida. Vocês receberam um mensageiro do céu, que veio avisar e preparar. Ele veio anunciar e veio te instruir. Ele não só falou, o arrebatamento está próximo, Jesus está próximo, lá. Não. Ele veio com gravidade, ele veio com força, ele veio trazer temor, tremor, terror para a igreja. É agora, e como é que é? Tem que ser santo, mas eu não sou santo. Como é que eu faço? Começa se arrependendo, Quando você se arrepende e clama o sangue, Jesus vem, ele faz fluir o sangue, você é lavado, e assim você vai ficando limpinho. Nasce de novo. Quando você nasce de novo, você está limpinho. Permanece limpinho, não se suja. Se pecar, pede perdão, se arrepende, vai mantendo a sua veste para entrar nas bodas limpinhas. É muito grande a ministração, mas vocês precisam entender que nós fomos abençoados, mas nós estamos ouvindo o fim. Isso não começou agora. Mas não importa se você vai ouvir esta palavra pela primeira vez, vocês que estão nas mídias. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia do teu arrependimento. Hoje é o dia da tua decisão. Então ele diz, mas vós, irmãos, vocês não estão em trevas. Vocês não estão mais lá fora, nas festas, na vida normal, vivendo, até sofrendo aqui na terra, mas sem nenhuma esperança na eternidade. Vocês estavam lutando para ser ricos, vocês estavam lutando para ter coisas aqui, vocês estavam pensando e temendo o futuro. Não, vocês não estão mais neste lugar, para que esse dia não venha como ladrão e te pegue de surpresa. Amados, nós não fomos pegos de surpresa. Nós estamos aguardando ansiosamente a vinda do Senhor. Aqueles que estão aguardando ansiosamente, eles desejam tanto esse dia, porque eles amam tanto mais o Senhor do que esse mundo. Eles amam e creem muito mais no reino que Ele preparou do que em tudo que você toca.
E é isso que o Senhor está fazendo, exercitando a nossa fé, a nossa confiança, crendo nesta palavra que Ele disse lá atrás: o céu e a terra passarão. Ele diz: eu vim te avisar para que este dia não te pegue de surpresa, porque nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Versículo 9. O dia do Senhor chama-se também o dia da ira de Deus, porque Deus não nos destinou para esta ira. Ele não nos preparou para ficarmos aqui e sermos destruídos. Ele nos destinou para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Versículo 10. Para Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, quer estejamos vivos, quer durmamos, estejamos mortos, nós vivamos em união com Ele. Aqui ele fala do consolo, da edificação. No versículo 13 ele fala da instrução. Olha, viva em paz uns com os outros. Ajuda os que são insubmissos, explica para eles que eles têm que obedecer a Deus. Consola os desanimados, amparem os fracos, sejam longânimos, pacientes com todos. Evite retribuir o mal com o mal, pelo contrário, perdoa tudo a todos. Olha a instrução. 16, regozijai-vos sempre. Ore sem cessar. Você está em casa, você está no carro, você está tomando banho, você está no seu trabalho, você está na cozinha, você está no ônibus, você está orando sem cessar. Dá graças a Deus por tudo, principalmente porque Ele teve misericórdia de você e te acordou neste dia, para que quando você ouvir isso que nós vamos passar aqui, você não se desespere. Não há, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gente estava morto, a gente estava perdido, a gente estava no inferno. Deus se preocupou, trouxe Jesus para te tirar de lá. Oh, como eu amo isto, como eu creio. A minha fé é tão grande que eu me agarrei em Jesus, eu não largo Ele nunca mais. Esse mundo não tem nada para mim, não tem nada que eu deseje, porque o que eu desejo é estar com Deus para sempre. Ele se importou com a minha eternidade, Ele veio me tirar do inferno. Então já é motivo suficiente para nós darmos graças. Por isso que os cristãos perseguidos, eles não desistem, porque eles sabem que tudo isso faz parte, mas é muito pouquinho tempinho comparado com a eternidade eterna. Então ele diz: por favor, não apaguem o Espírito Santo. Você só pode apagar o Espírito Santo sendo desobediente. Quando você é teimoso, perdoa, não perdoo. Perdoa, não perdoo. Abandona isso, não quero. Deixa a minha vida. O Espírito Santo vai desistir, amados. Você vai apagar. Não se ira. Eu tenho direito. É meu direito. Eu estou certo. Perdoa, você está indo embora. Essas pessoas não sabem. Não, eu não vou perdoar. Eu quero meus direitos. Ainda vou lá à justiça, tem que me pagar. O meu perdão para ele ou para ela está atrelado ao quanto ela vai me pagar. As leis injustas deste mundo, danos morais. Alguém te faz um dano moral, você vai pedir o que lá na justiça mesmo? Vingança, dinheiro. Você usa aquela oportunidade para arrancar dinheiro. Quando Deus te falou de graça, perdoa e libera. Você foi gerada de novo, você nasceu de novo. Você não é deste mundo. Ninguém pode te molestar moralmente a ponto de você não perdoar. Deus nos perdoou. Deus nos perdoou sem nenhum merecimento. A lei de Deus serve para nós. Não vamos brigar por nada. O Pai nos preparou o reino. Quem crê? Essa é a diferença entre nós e o resto. Eles não estão vendo nada, mas nós estamos vendo tudo.
E este é o óleo da virgem. Porque você crê, mas infelizmente você não tem como dar. Porque eu busquei, eu bati, eu clamei, eu implorei, dia após dia. Foi uma busca minha. Eu acumulei este óleo. As outras pessoas não acumularam. Agora dá um pouquinho dessa fé, dá um pouquinho dessa convicção. Eu não tenho. Você tem que agora buscar. Agora lembre-se que o dia da sua busca é hoje. Pronto. Deus está dizendo que hoje a porta está escancarada para Ele derramar fé e convicção e agora a decisão por Ele. Então Ele diz: não desprezeis as profecias. Versículo 20. Julgai todas as coisas, retém somente o que é bom. Abstende-vos, separe-se de toda forma do mal. E então, presta atenção no versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santificará em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados santos, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Ah, que instruções maravilhosas! Quem está muito feliz por receber essa instrução? Receba. Eu imploro ao Senhor que o mesmo Espírito Santo que revela estas coisas e grava no nosso coração esteja dando tanta convicção que dentro de você exista uma fé de que Deus veio para te salvar desta hora. Amém. Uma outra coisa que eu chorei aqui. Duas coisas. Uma foi o profeta dançando e falando: naquele dia eu vou dançar, porque todos que não creram vão ver. Sim, aquele profeta era de Deus. Naquele dia eu vou dançar e vou dizer: Senhor, eu cumpri a minha missão. Eu falei, eu gritei, eu berrei, eu trombeteei. Todos os dias eu vim. Os que ouviram e obedeceram hoje estão recebendo a recompensa. Os que desprezaram, até mesmo dentro do ministério, estão acompanhando, mas não estão crendo, não estão se preparando. A outra coisa que é terrível, eu preciso dizer para vocês: quem vai derramar a ira de Deus na terra é o Espírito Santo. Este Espírito Santo que hoje está te ajudando, está nos santificando, está nos empurrando. Naquele dia, quando a igreja entrar e o Espírito Santo for recolhido, porque ela é a noiva, ela é o tabernáculo do Espírito Santo, vai ser tirado da frente aquele que está detendo o homem da iniquidade, que vai enganar o mundo inteiro. É o Espírito Santo que vai derramar o cálice da ira. Ou seja, o mesmo Jesus que hoje está aqui para te salvar, vai esmagar a humanidade que o rejeitou. O mesmo Espírito Santo que está aqui para nos ajudar hoje, é o que vai derramar a ira de Deus sobre os incrédulos. Esse dia chegou. Desde o ano de 2005, este profeta que foi enviado por Deus para me despertar, se despertou você também, eu glorifico a Deus. Quanto a mim, esta tentativa de Deus de me salvar não foi em vão. Eu agarrei com as duas mãos e os dois pés e com todo o meu ser eu grudei nestas palavras, porque eu entendi e criei que o tempo de fato tinha chegado. Amados, esta profecia se tornou um marco neste ministério. Desde 2005, o profeta tem trombeteado esta profecia exatamente como se cumpriu. O mais chocante em tudo, para que ninguém tenha dúvida, é que ela se cumpre com precisão de detalhes. Segundo, chega o tempo quando aquilo que ele avisou se cumpriu. A igreja deve estar preparada, deve estar pronta, deve estar decidida a realmente
obedecer o Senhor. Aqui, meu. Amém. Então, amados, a primeira parte desta profecia que nós vamos ver já está traduzida, muito obrigada. Já está traduzida na internet, que é quando o profeta do Senhor avisou desde lá atrás, até quando ele foi a Israel. Quando ele foi a Israel, isto foi um marco, porque finalmente o povo de Deus ouviu a palavra. E então, amados, o que acontece agora é que aquilo que ele falou se cumpriu. E como o nosso amado arcebispo falou, são duas palavras diferentes. Para a igreja, prepare-se. O tempo da tua redenção chegou. A bendita esperança quando finalmente não haverá mais morte, nem pecado, nem luto, nem pranto, nem dor, nem enfermidade. Nunca mais. E para Israel prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, porque uma grande angústia está vindo. Mas confia no Senhor, porque você será salvo, Israel. Aqueles que crerem serão salvos. Amém. Então eu vou traduzir daqui. Pode passar, por favor. Lá atrás, em abril, 21 de abril de 2005. Eu perdi a data, 2012, Angola. Luanda, Angola. Está em português, amados. The year is 2005. Foi no ano 2005. 2005, Em 2005, September 27, no dia 27 de setembro, the Lord spoke to me about war that is coming to Iran. tenho estado a anunciar que há uma guerra que está a vir sobre o Irão. In that conversation, Nesta conversa que tive, He showed me 2 missiles. o Senhor mostrou-me 2 mísseis. And I see them going and the tail is turning like Eu this. vi esses mísseis que estavam a subir e a cauda, a parte última, estava a virar assim. 2 missiles. 2 mísseis. And I saw those 2 missiles. Eu vi esses 2 mísseis. They strike a nuclear facility Eles abateram sobre uma facilidade nuclear that is next to a mountain que está próximo de uma montanha, in a desert. num deserto. And when the 2 missiles strike the facility, Quando os 2 mísseis abateram sobre a facilidade nuclear, the flame, o fogo, the fire that comes out of that strike o fogo que saiu deste bombardeamento is the biggest fire that the earth has ever seen. é o maior fogo que a terra já experimentou. That Shafi. fire, Aquele fogo, aquelas chamas, it begins as far as east is, começou tão distante como o oeste, almost reaching west. quase atingindo o oeste. And that fire begins from the earth E aqueles chamas começaram a partir da terra and almost reaches heaven. e quase que atingiram os céus. And inside the fire, E dentro do fogo, I see small flames like this. eu vi pequenas chamas assim, a subir. Faíscas, Small flames inside. faíscas, explosões pequenas. That war must take place. Então a guerra tem que acontecer. That war, Que aquela guerra it will be so massive. será tão massivo. Israel is preparing to strike Iran. Israel está preparado agora 2012. para bater Irão. And Iran will strike back. E nós sabemos que Irão vai atacar de volta. I've seen the missiles coming to strike. Eu vi os mísseis a virem Presta bombardear. atenção. The 2 missiles actually will come from the United States. E ali eu vi que os 2 mísseis virão. Ele dos já Estados Unidos. decretou que seria dos Estados That Unidos. war is going to be a very, very bad war. Uma guerra muito danificadora. Muito terrível. E quando a guerra estava próxima, um ano antes de acontecer,
O Senhor enviou seu profeta diretamente para Jerusalém, para ir e alertar os líderes e o povo de Israel. Em 4 de junho de 2024, Jerusalém, o Hotel Waldorf Astoria. Am Israel Chai. Am Israel Shalom Chai. Haverim. Shalom Shalom to the Haverim. people of Shalom this ao nation, povo the desta nation of nação, Israel. a The nação reason de I Israel. come to you, A razão the pela qual Israeli venho até public, vocês, ao is povo because israelense, Hashem has é porque spoken with me Hashem falou about comigo a a bigger respeito war that de is uma guerra coming maior to que está Israel vindo as we a speak Israel. now. Hashem Enquanto has falamos spoken agora, with me o Senhor about falou the comigo need a for this respeito da country to necessidade prepare para este for país a se bigger preparar war. para uma A guerra bigger maior. war that is É uma coming guerra to maior Israel que está vindo a from Iran. Israel. That's why I've come to É por isso que eu vim a Israel Israel myself, to be able to pessoalmente announce to this country, para anunciar to the para este leaders país and the e aos public líderes e o povo that you deste need país to prepare. que You vocês don't need to be precisam se surprised preparar, again, vocês não precisam because ser I've seen that surpreendidos bigger war, novamente, I've seen the two porque missiles naquela guerra that maior will eu be vi fired, 2 mísseis que and that's serão why lançados. Hashem has sent É por me isso to que you to Hashem announce enviou para the vocês Israeli para public, anunciar ao the povo leadership, israelense a and to the liderança common people e ao that there is a governo bigger war que há uma coming guerra to maior Israel. vindo a And Israel. Hashem does E not want Hashem não the quer people of que o povo Israel de to be Israel surprised seja the way they surpreendido were surprised da by forma the war como in eles Gaza. foram surpreendidos I am the pela one that guerra em Gaza. prophesied Eu fui the war aquele that que came to profetei a Gaza, guerra the que veio a Gaza war you Gaza. see going on now. A guerra de Gaza que Way você vê back, acontecendo on July lá 26, atrás, em the year 26 de julho 2020, do in a ano de global 2020, broadcast, television em uma broadcast. transmissão global na And TV. that war, E I went aquela out to guerra, ambassadors eu of fui aos Israel abroad embaixadores to tell them, no exterior para dizer para eles, para dizer à liderança de Israel para se preparar para Israel para a guerra. Mas esta instrução não foi obedecida e aquela guerra os surpreendeu e os devastou. Mas desta vez, Hashem falou comigo novamente a respeito de uma guerra maior que está vindo, maior que a guerra de Gaza, que está vindo a esta nação. E Hashem diz que esta nação agora precisa se preparar para a guerra. Você precisa para o bunker, a comida, ventilação, sistema de ventilação, os filtros biológicos. Você tem que preparar os lançadores de mísseis, e porque esta guerra vai ser muito maior. E para que a nação não seja surpreendida novamente quando esta guerra maior acontecer. E quando veio 30 de maio de 2024, o Senhor falou comigo em 26 de julho do ano de 2020. 26 de julho do ano de 2020. Muitos anos antes de acontecer. Nós postamos no YouTube. Você me ouve falando a respeito do ataque de 7 de outubro, lá em 2020. Eu dou os detalhes. Eu disse, vejo muitos mísseis que vão atacar Israel. E que toda essa coisa poderia ter sido evitada e evitável. Mas, infelizmente, eles não obedeceram. E agora eu vejo uma nova guerra vindo a Israel. Eu vejo 2 mísseis, não posso dar os detalhes aqui. Eu estou compartilhando com os líderes, porque são detalhes operacionais. 2 mísseis, e quando o Senhor está me falando, é porque esta coisa vai acontecer. Uma guerra mais séria está vindo a Israel. A razão pela qual veio aqui é porque eu não quero que esta nação seja surpreendida novamente. Guerra está vindo. Diga para Bibi preparar a nação para a guerra. Isso foi em Jerusalém, num café da manhã, com judeus messiânicos. E em 5 de junho de 2024,
announcing to the four Eu corners estou of the earth. anunciando aos quatro cantos da terra. I'm announcing to the four Eu ends of estou the earth. anunciando aos Look quatro at the confins da prophecy I terra. gave Veja a of the profecia que eu Gaza dei war. da guerra de Gaza. I am now announcing Eu a agora bigger estou war anunciando coming uma to this guerra land. maior vindo a esta nação. Jerusalem, there's a bigger Jerusalém, war coming. há uma I guerra see maior two vindo. missiles. Eu vejo dois A bigger mísseis. war is coming Uma to this guerra land. maior está vindo, prepare-se. Então se saberá que a boca do Senhor falou. Ele foi e avisou Israel de uma guerra maior, 1 ano antes de acontecer a guerra Israel-Irã. Veja que ele, como um profeta, falou com Jerusalém. Jerusalém, guerra está vindo. O Knesset israelense, o parlamento israelense. E ele foi ao Knesset e foi recebido pelo rabino Yehuda Glick, o ex-diretor do Instituto do Templo em Israel. Vocês sabem que o Instituto do Templo é o povo que está organizando a construção do terceiro templo em Israel. 3 de junho de 2024, ele foi ao parlamento israelense para falar com eles. E quem o levou foi o rabino Yehuda Glick. Todos conhecem muito bem, é um político e religioso muito conhecido em Israel. E ele encontrou membros do Knesset, do parlamento israelense, e os advertiu para preparar a nação para uma guerra massiva com o Irã. Ele encontrou membros do Knesset israelense e os advertiu para se preparar para uma guerra massiva com o Irã. Estes são membros do parlamento. E nesta conversa, ele transmitiu uma urgente advertência para dos membros do parlamento para entregarem para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E eles pediram que estes parlamentares preparassem a nação para uma massiva guerra com o Irã. Ele encontrou o vice-presidente do partido Likud, que é o partido do primeiro-ministro, e ele enviou uma urgente instrução para o primeiro-ministro para preparar a nação para uma guerra maior com o Irã. O profeta de Deus vai avisar o povo de Deus. E o vice-presidente confirmou que recebeu a mensagem urgente do profeta de uma guerra maior e que ele iria transmitir. Ele também encontrou o porta-voz e comandante das forças de defesa israelense, e ele então entregou uma mensagem urgente desta profecia de uma guerra maior que estava vindo e a necessidade crítica da nação se preparar. Ele também encontrou com advogados que fazem parte do Ministério das Relações Exteriores, que confirmou também que recebeu a urgente profecia de uma guerra iminente com o Irã. E quando a plenitude do tempo chegou, quando chegou o tempo, quando aquela guerra estava mais próxima, foi isso que o Senhor Deus falou em 4 de abril de 2025. Hoje é 4 de abril do ano de 2025. O Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo a respeito desta guerra, da guerra com o Irã que está prestes a acontecer. E eu vi 2 bombardeiros B-2 que vão atacar à noite, que será à noite. E quando eles vêm, eles têm superioridade aérea. Ele é capaz de escapar de todo tipo de radar, ele não é detectável. E quando eles lançam seus mísseis, o míssil, ele se espalha e atinge vários alvos ao mesmo tempo. Então, significando, estes aviões, eles são para esta operação específica.
to strike Eles têm multiple a targets, capacidade de multiple atingir targets at the múltiplos same time. alvos. But radiating Se aumentar like one pouquinho, eu have a consigo ouvir sprinkler melhor. head, or have some water Porque enquanto eu estou spraying falando, down ele falou like outra this, coisa. going down, and they are quite, each of them is a series of missiles. E eles apontam cada um deles a uma two of série them de are doing mísseis. that. E dois It looks deles, like in the first hit, they will have parece the two que nuclear bombers no that primeiro will ataque strike serão Iran. dois So bombardeiros. the Iran nuclear Então, war a is guerra about de to take Israel e place. Irã está prestes a But the acontecer. fire that Mas o emanates from the fogo explosion que levanta of the daquela nuclear explosão facility da, at the foot of a mountain da in the usina desert, in nuclear Iran, que está no is pé de uma historic. montanha no deserto é The tremenda. biggest fire O the maior earth has ever fogo seen que esta blows terra up, já viu and it goes explode as far as almost e heaven chega is. até quase It em goes cima all no the way céu as far e as vai east todo in o the caminho west do is. Oriente And até o within the Ocidente. inside of that huge Então, flame, dentro daquela that huge grande fire, fogo, there are small há flames pequenas inside, chamas, small pequenas flames chamas, pequenas constituting chamas. that humongous E aquele explosion of enorme fire explosão that de will take place fogo in Iran. que vai And acontecer that's no when I Irã. understood E foi isso that que eu this is entendi, a que nuclear isto war. é uma guerra That is a nuclear. nuclear explosion Esta é uma explosão that happens in nuclear Iran. que aconteceu no Irã. That war is now about Esta to take guerra agora está prestes a acontecer. place. And that war involves E esta guerra vai the envolver missiles that have copper mísseis tail, que copper. têm a Their cauda tail de have cobre. fins that E are a cauda standing. deles, Their fins standing. ela Copper tem tail that go and hélices strike que giram. a nuclear E elas power vão e station, atacam uma nuclear usina facility nuclear, at the uma foot of a usina nuclear no mountain pé de uma in a montanha desert no in Iran. deserto no Irã. And ever since then, E desde I have então, identified eu tenho that identificado power station to be que Natanz. Natanz nuclear power esta station usina in nuclear é Iran. Natanz, no pé de uma But of montanha course, no Irã. in the manner Mas that é the Lord claro, has shown me da now, maneira como o Senhor these me past mostrou 2 days, agora, is nestes that there are últimos going to be dias, many é que haverá other nuclear power muitas stations in outras Iran. usinas nucleares no Irã. Because the B-2 bombers serão literally atacados. rain down missiles, Então, estes repeated flow of bombardeiros vão fazer missiles chover in different mísseis positions, que vão different atingir targets at diferentes the same time. posições. It Não will be a entendi o resto. shock and awe. Será This is going to be um the choque e biggest espanto. breakout Vai of the ser greatest war o on the maior earth. romper da maior And guerra this da war will terra. involve the US E and esta Iran, terra vai but will envolver also involve Israel, and Irã, mas So it's também going vai to be envolver unbelievable. os Estados Unidos e What será the world is going to inacreditável. see, they have not seen before. É uma guerra como esta terra nunca viu antes. E quando veio 13 de junho de 2025, 2 meses mais tarde, This is CNN Breaking Breaking news. News. Major breaking news. Israel has launched an Israel unprecedented attack on acabou de Iran, lançar targeting the country's ataque nuclear sem sites and top military precedentes leaders, no and the Irã, operation very much ongoing. alcançando as usinas nucleares do Irã, e esta operação está acontecendo agora. Israel lança um ataque sem precedentes sobre o Irã. Al Jazeera. Este é um noticiário muçulmano, islâmico. This is Al Jazeera. Breaking news now, Breaking news happening agora. live as the Israeli airstrike happened. This is the moment. Este é o momento. Just take a watch and listen. This is the moment that Este é Israeli o airstrikes momento hit. quando os ataques israelenses atingiram. Fox News tonight. This is a Fox News alert. We begin this morning with a Nós Fox News alert. começamos esta Overnight, Israel manhã com launching um alerta, sweeping Israel strikes lançando against Iran, targeting its ataques nuclear massivos contra o facilities. Irã. Então foram atingidas as usinas, as instalações nucleares no Irã. I've seen the missiles Eu coming vi to strike. os mísseis vindo para Os atacar. mísseis a virem bombardear. Israel is preparing to strike Is- Iran. Israel está preparado agora para bater Irão. And Iran will strike back. E nós sabemos que Irão vai atacar de volta. That war is going to be a very, very bad war. Uma guerra muito danificadora. A primeira parte dizia que Israel ia atacar, atacou. Agora a segunda parte, ele diz que o Irã vai revidar, vai atacar de Breaking news. volta. Iran and Israel Break- have been launching breaking new news. strikes on each other. Irã e Israel estão trocando mísseis. Israel ataca o coração do programa nuclear do Irã. E a guerra continua. Israel ataca e atinge cidades iranianas pelo terceiro dia. E o Irã ataca de volta. Centenas de mísseis são lançados nas cidades israelenses.
exatamente como a profecia dizia lá atrás. O hospital em Beersheba é atacado. Um dos maiores hospitais é atingido por um míssil iraniano. Isso é sem precedentes, amados. É a primeira vez que Israel realmente é atacado, que não conseguem interceptar os mísseis e ataca regiões civis da cidade. I've seen the missiles coming to strike. Eu vi os mísseis a virem bombardear. The two missiles actually will come from the United States. E ali eu vi que os 2 mísseis virão dos Estados Unidos. I've seen the Eu vi B-2 nuclear bombers os of the bombardeiros USA. nucleares It will be at B-2 night. que vêm When à they noite, strike são os Iran, it will be at furtivos. night. And when they Esse ataque come, será à they noite. have such an Eles air vêm, superiority. eles têm They are not detected. They superioridade are able to evade aérea. any kind of radar and air Eles vão traffic escapar de system. todos os radares. E quando veio 22 de junho de 2025, estes bombardeiros, eles são muito especiais. E eles carregam bombas que nunca tinham sido usadas antes. As bombas que destroem têm o poder de perfurar o solo e atingir camadas muitos metros, centenas de metros abaixo da superfície. São os This únicos no is mundo Al inteiro. Jazeera. US President Donald Trump says American forces have conducted what he Donald calls Trump very successful strikes diz on que Iranian o ataque nuclear foi muito facilities. bem President sucedido Trump announced that a e ele full payload completou of esse bombs was ataque. dropped on Fordow, Natanz and Ele Isfahan. conseguiu destruir, danificar completamente as 3 plantas nucleares: Fordow, Natanz e Isfahan. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally Estas usinas obliterated. nucleares foram Several totalmente B-2 stealth destruídas. bombers flew over Os 13,000 bombardeiros kilometers B-2, from the base eles são in Missouri, in the furtivos, United eles não States, são being detectados refueled in the pelos air radares. before dropping the GBU-57, known as the Massive Ordnance Penetrator or MOP, Estas on são as targets in bombas Iran. All but destruidoras de invisible to bunkers, radar, bunker the plane is blasters. designed to fly anywhere in the world, penetrate enemy Eles airspace podem undetected, and drop its penetrar payload, all in a matter of hours. American stealth bombers and submarines launched a massive coordinated tanto attack os targeting 3 bombardeiros key B-2 e nuclear também sites. In the submarinos, stunning eles attacks, atacam o B-2 Irã. warplanes Foram dropped 6 bunker-buster bombardeiros bombs on a key B-2 nuclear site, Fordow. que US atacaram submarines also Fordow, fired cruise missiles at other Natanz nuclear sites at Isfahan and Natanz. Military Natanz. officials say 6 B-2 6 warplanes dropped up to bombardeiros 12 B-2, bunker-buster também bombs on the outros Fordow aviões nuclear foram site enviados deep antes para underground. destruir At the same todos time, US os Navy submarines sistemas fired antimísseis 30 do Irã Tomahawk land attack para cruise impedir missiles, que houvesse blowing up qualquer nuclear tentativa sites at de Isfahan and retaliação. Natanz also hit with 2 bunker busters. These were the targets Israel claiming the sites were being used by their sworn enemy to build a nuclear Para bomb. construir uma facilidade nuclear. The United States has carried out massive Estados precision Unidos, strikes ele carregou on 3 diversos key strikes nuclear facilities a in Iran, atingimentos contra o Irã. obliterating them. Literalmente A short time ontem. ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the Nós 3 mandamos as bombas de key precisão nuclear para atingir facilities in the Iranian regime, o regime Fordow, iraniano, Natanz, Fordow, Fordow, Natanz e Tonight I can Isfahan. report to the world Isso nós that these reportamos ao strikes mundo were a spectacular que estes atingimentos foram military success. espetaculares. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally Todas obliterated. estas facilidades estão totalmente destruídas. De enriquecimento de urânio estão destruídas. ABC News special report. Breaking news. The U.S. has just completed Os 3 Estados successful Unidos attacks acabou de on 3 atingir nuclear sites bem in sucedidamente os Iran. Estados In a Unidos, dramatic o Irã. escalation, President Trump tonight ordering U.S. airstrikes on 3 nuclear sites inside Os Estados Iran. Unidos The targets atingiu include the 3 Fordow facilidades nuclear enrichment nucleares no facility Irã. buried deep under a mountain that only US Estava debaixo da bunker-busting montanha, bombs could reach. com estas bombas que atingem e destrói os bunkers. This is a Fox News alert. Este é um alerta da Fox
2000. O Irã, os Estados Unidos atingiu dentro do Irã. Nós completamos de maneira bem-sucedida os ataques em 3 facilidades nucleares: Fordow, Natanz e Isfahan. As primeiras bombas atingiram Fordow. Eu quero reportar ao mundo que os atingimentos foram espetaculares, bem-sucedidos, que aquelas indústrias nucleares foram totalmente destruídas. Eles enviaram mísseis para 3 facilidades iranianas. Notícias de última hora. President Trump announcing that the U.S. launched strikes on 3 nuclear sites in Iran. He's calling those strikes a spectacular military success. Ele atingiu as 3 facilidades iranianas e foi espetacular. Todas as notícias estão avisando que foram destruídas essas 3 usinas nucleares. Que o trabalho foi perfeito e foi completo e foi bem sucedido. Ou seja, a profecia se cumpriu. US President Donald Trump says America has struck Iranian nuclear. O presidente americano Trump, ele anunciou que atingiu a usina nuclear no Irã. He says all planes are now outside of Iranian airspace. And I've seen the B-2 nuclear bombers of the USA. It will be at night. Eu vi que os 2 bombardeiros dos Estados Unidos, o B-2, ele vem à noite. E são 2 B-2 bombers e eles escapam dos radares, eles são muito rápidos. Esta é a notícia do NBC. Depois da meia-noite, os B-2 bombers, eles voaram perto do silêncio e eles descarregaram 30 mil bombas, 14 toneladas de bombas cada um. E os aviões de combate se juntaram a estes bombers. E eles entraram no solo iraniano, e as defesas não conseguiram impedir. Estes bunker busters são bombas que destroem bunkers em Isfahan. Atingiram Isfahan. This is Al Jazeera. Several B-2 stealth bombers flew over 13,000 kilometers. Os B-2 eles voam por mais de 30 mil quilômetros antes de eles jogarem. Descarregaram essas massivas e bombas que penetram e tem o design de voar. Eles voam e não são detectados pelos radares. This is an NBC News special report. First, the apparent decoys. On Saturday morning, B-2 stealth bombers launching from Missouri flying west. Os aviões B-2 eles voaram para o Oriente Médio. Eles descarregaram 14 toneladas. Cada uma das bombas tem 14 toneladas de explosão. Eles também descarregaram sobre Natanz. É a primeira vez que eles usam esse tipo de armamento numa operação desta forma. And it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. E o sistema de radar do iraniano não nos viu que nós estávamos chegando. Foi muito boa a precisão desta operação
e com a mais alta operação de segurança. Nós fomos, entramos, atingimos e saímos sem o mundo saber que estávamos lá. Os 2 bombers, eles voaram por 37 mil pés, 37 pés. A América, o mais temida, é os B-2, eles... A maneira como o Senhor me mostrou agora, nessa noite passada, é que eles vão atingir muitas outras usinas nucleares ao mesmo tempo. Eu quero falar que eu mandei bombas de precisão para 3 usinas nucleares no Irã, Fordow, Esfahan e Natanz. Que eu quero falar que estes bombardeios foram espetaculares e bem-sucedidos. Essa guerra envolve mísseis que têm uma cauda como uma cobre. Eles atingem uma usina nuclear no pé da montanha, lá no deserto no Irã. This is an NBC News special report. A histórica operação militar dos Estados Unidos, ele atingiu Fordow, Esfahan e Natanz. E agora o Irã quer fazer paz. Eles enviaram 30 mísseis Tomahawk. Eles atingiram a facilidade, a usina no pé da montanha. Desses lançaram 30 mil Tomahawks submarinos. Os submarinos lançaram 30 mísseis Tomahawks e foi um ataque massivo sobre Fordow, Natanz e Esfahan. Vai chocar todos. Este é o começo do romper da grande guerra que vai vir para a Terra, da maior guerra que vai vir sobre toda a Terra. Foi uma grande bomba de precisão. Foi necessário uma grande precisão. Este foi o ataque maior dos B-2. Este foi a primeira vez que eles usaram isso de uma forma operacional como esta para fazer o maior ataque que nós já vimos. Olha, embaixo está escrito Trump, agora o Irã tem que fazer a paz. Amados, em resumo, todos acompanharam isso. Esta missão, o fogo que levanta daquela explosão, naquele usina nuclear no pé da montanha no Irã, foi histórica. As armas funcionaram como foram desenhadas. Os pilotos então disseram, esta foi a explosão maior que nós já vimos, os próprios pilotos. O piloto então declarou, esta foi a explosão mais forte que eu já vi, literalmente parecia como luz do dia. Hashem falou comigo a respeito de uma guerra maior que está vindo para Israel. Enquanto falamos agora, Hashem falou comigo a respeito da necessidade para este país se preparar para uma guerra maior. Uma guerra maior está vindo a Israel com o Irã. É por isso que eu vim pessoalmente a Israel para poder alertar este país, os líderes e o povo, que vocês precisam se preparar para não serem surpreendidos novamente. O quarto dia dos ataques. Amados, o mais importante que tem que saber aí é que esta foi a operação mais massiva que já aconteceu. Vários aviões
porta-aviões, uma grande massa de ataques e de mísseis de todos os tipos foram usados. E o Irã retaliou, o Irã revidou com o ataque a Israel, centenas de mísseis. E o profeta do Senhor já havia anunciado isto desde 2005. E conforme o tempo foi se aproximando, ele foi dando mais detalhes. Deus foi abrindo mais como que isso iria acontecer. Verifica para mim se o profeta do Senhor fala mais um pouco para frente. Só essa parte do profeta do Senhor. Foi eliminados então os cientistas iranianos que trabalhavam com os projetos nucleares. A maior guerra está vindo para Israel. É por isso que eu vim eu mesmo para Israel, para falar para os líderes e o público, para que eles não sejam pegos de surpresa novamente. Há uma guerra maior do que Gaza que está vindo agora para essa nação, e Hashem falou comigo: prepare os bunkers, a comida, o sistema de ventilação, para vocês terem os filtros de interceptação dos mísseis. Esta é uma guerra muito maior, para que a nação não seja surpreendida. E a chocante profecia do Irã e a guerra do Irã e Israel. Há uma guerra muito mais séria vindo para Irã e Israel, diretamente de Jerusalém, a capital de Israel, cidade capital de Israel. Jerusalém, há uma guerra maior vindo. E vocês vão saber que a boca de Deus falou com Jerusalém e Israel. Um ano antes. Cumpriu-se um ano depois. As bombas de precisão atingiram 3 usinas nucleares, Fordow, Natanz e Isfahan. Eu quero reportar ao mundo que estes bombardeiros foram espetaculares. Nós atingimos as usinas nucleares no Irã. 2 bombers, eles atingiram com os bunker busters, foram usados neste bombardeio. Os Estados Unidos, os aviões de guerra atingiram 3 usinas nucleares no Irã. Os bombers B-2 destruíram. Vê se o profeta do Senhor fala um pouco mais. Aleluia. O mais importante é que ele está declarando que se cumpriu esta notícia, esta profecia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Uma salva de palmas para Cristo. Amados e preciosos, por que tudo isso foi mostrado? E qual que é o motivo pelo qual o Senhor tem nos alertado? Todos que estão aqui presencialmente, também os que estão nos acompanhando pelas mídias digitais. Amados, olha quanto amor de Deus para nos alertar. Quando nós olhamos para o mundo antigo na época de Noé,
Noé estava ali 120 anos batalhando, né? Pregando os pregos ali na arca, que era uma pregação para todos. E 8 foram salvos. Na época de Sodoma e Gomorra, Ló foi lá para avisar, os anjos foram avisar Ló, e eram para ser 6. No final foram 4, mas uma olhou para trás. E a resultante foram 2. Na saída do Egito para a terra prometida, toda a geração, apenas 2 entraram na terra prometida. Então, se nós olharmos estas fases, essas mudanças de dispensação, é muito importante que nós estejamos atentos aos sinais e que nós acreditemos que o sacrifício de Jesus e a sua palavra é mais do que suficiente, junto com o Espírito Santo, para que nós nos preparemos. Amados, hoje de manhã, a hora que eu recebi o vídeo e eu vi as palavras saindo da boca do profeta do Senhor, lá em 2012, ele fala: actually, these 2 missiles comes from United States. Ele fala: na verdade, estes 2 mísseis vêm dos Estados Unidos. Naquela hora eu gelei inteiro, eu fiquei extremamente apavorado. E quando eu peguei o meu celular, dentre todos os meus contatos, eu liguei para a arcebispa. E eu falei: amada, a senhora viu que o profeta do Senhor, ele falou que aqueles 2 mísseis vinham dos Estados Unidos contra o Irã? Amados, eu estava apavorado. E eu também lembrei ao longo desta manhã e nessa ligação, todas as vezes que a nossa amada arcebispa me alertou, todas as vezes que ela me repreendeu, todas as vezes que eu fui resistente à palavra que saía da boca dela pelo Espírito Santo, eu lembrei todas as vezes que ela foi dura comigo, e eu resisti, e eu falei: Conrado, é porque você está vendo tudo isso, que você está ligando para ela primeiro. E eu vi a hipocrisia que estava dentro de mim. Na hora que apertou, quem que eu busquei? A pessoa que vem falando desde 1996. O que isso, e eu quero aqui, frente a essa Santa Assembleia e os amados que estão me vendo pelo YouTube, é aproveitar essa oportunidade para me arrepender pela minha hipocrisia. Porque a hora que se cumpriu, eu liguei para aquela pessoa que sempre me amou muito, sempre me deu muito carinho, muito amor, mas também foi a pessoa mais dura no sentido de eu amar Jesus Cristo incondicionalmente. Olha, ela foi dura comigo, para eu amar Jesus em primeiro lugar. Amados, graças a Deus, o Espírito Santo preparou uma pessoa para ser nossa líder, para nos conduzir nessa hora tão difícil. Tão difícil. Então eu me arrependo em nome de Jesus. Mas esse testemunho também é uma lição para mim e para você. É uma lição para nós, que agora, amados, acabou a brincadeira. Agora acabou nós vivermos para nós. Agora nós temos que viver pelo reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Chegou um novo tempo. Chegou de verdade, é de verdade agora. Chegou um novo tempo. E amados, o que o Espírito Santo está tentando fazer comigo e com vocês? Livrar a gente de nós mesmos. É de nós mesmos. Eu e a minha amada esposa,
Ao longo dessa caminhada cristã, inclusive, amada arcebispa, eu vi, em 2018, nós não tínhamos eu nem acompanhava o ministério, mas a minha esposa acompanhava muito, né, a nossa amada arcebispa, e eu tenho gravado no meu telefone, olha que interessante, como são as coisas, né, em 2018 ou 2017, quando a amada estava indo para o Quênia, e eu olhando meus vídeos antigos, eu cliquei, eu tenho um vídeo de 10 minutos, da despedida da arcebispa para o Quênia, e eu vi ela, exatamente a mesma pessoa, quando ela abriu a boca, amados, a mesma mensagem de hoje, não mudou nada. Ela falou assim, ela não sabia se ela ia voltar do Quênia, porque poderia vir o arrebatamento, ou o Senhor poderia vir para ela. Ela olhou para Vivian, a filha dela que estava lá na reunião, e falou: amados, o meu clamor é que todos amem Cristo em primeiro lugar, e que todos sejam filhos de Deus Pai, porque o verdadeiro pai da minha filha é Deus. E se ela estiver conectada com Ele, eu posso voltar do Quênia ou não, mas nós vamos nos encontrar naquele grande dia. A mesma mensagem, a mesma mensagem. Ao longo dessa caminhada, nós nos deparamos, eu e minha esposa, com muitos momentos difíceis, momentos de decisão, entre uma mudança de emprego, onde só se falava coisas do mundo, decisões na nossa vida de posicionamento, até com próprios amigos, mudanças grandes que nós tivemos, eu e a minha esposa, ao longo, e todas as vezes que nós resistimos à mudança, depois de 1 ou 2 meses a gente se olhava assim: não é que o ministério estava certo mesmo, amor? Não é que a arcebispa estava certa mesmo? Tínhamos que ter feito isso. Pareceu tão duro aquele dia, mas olha, a resultante, o plano de fundo, eles estavam totalmente certos. E nós nos submetemos, e nós vimos um quebrantar de Deus, desde 2018 até hoje. O que eu quero dizer com tudo isso, amados? Agora é a hora de nós nos unirmos mais. Agora, nós temos que nos encontrar aqui no altar de sábado, fazer um almoço aqui, adorarmos, fazermos uma roda, vamos tirar dúvida, contar testemunhos, ler a palavra, ler salmos, cânticos, hinos espirituais. Agora, amados, nós temos que nos livrar de nós mesmos. Vamos nos encontrar depois do culto, vamos preparar um almoço, vamos estar em adoração, vamos um incentivar o outro, vamos visitar um aos outros nas casas. Agora é o momento de nós nos unirmos mais. Agora o Espírito Santo quer que nós nos livremos de nós mesmos. Por quê? Eu e você, cada um conhece a si mesmo. Eu sei que o Conrado, longe daqui, ele é o pior ser humano de todos. Longe daqui, quando eu falo, é o Espírito Santo, é da palavra de Deus, é da comunhão da igreja. Amados, foi o próprio Deus que juntou essa família tremenda aqui. Quantos são família em Cristo aqui? Quantos se consideram irmãos em Cristo? Amados, eu lembro do momento que eu conheci cada uma das pessoas que está aqui. Cada uma das pessoas que está aqui. Eu lembro quando eu entrei a primeira vez na célula com a supervisora Mariene, e eu vi o olhar dela de pureza aí, da bispa Cidinha, e eu falei: amor, é aqui que eu tenho que estar. Eu estava de Covid, estava totalmente fraco. A hora que eu olhei aqueles 2 anjos, eu falei: vou preparar um almoço aqui, igual Abraão, né? A hora que eu vi aqueles 2 anjos, amados, eu falei: é aqui que eu quero estar. A arcebispa falou uma coisa essa semana. Nós estávamos numa reunião com um dos estados do Brasil, e o pastor estava falando que ele estava
ele recebeu uma proposta de um outro pastor, de uma outra denominação, para se juntar a ele, e avançar e crescer, mas isso vinha com uma mistura, então ele estava em dúvida. A arcebispa, ela, posso falar? Ela falou, não tem essa dúvida, me admira você ter essa dúvida, a resposta é não, a resposta é avançarmos rumo ao alvo, a resposta é avançarmos com o verdadeiro evangelho. Pode ter 5 ou 7 que vão para o céu, do que ter 2.000 que vão ficar na tribulação. Aí ele virou. É interessante que às vezes tem pessoas que fazem perguntas que você fala, olha, se eu tivesse ali, talvez eu faria uma pergunta parecida, né? Ou pessoas que você se lembra em momentos da sua vida que você faria a mesma pergunta. Ele perguntou assim, é que eu tratei com muita sabedoria, porque eu fiquei muito preocupado dele me difamar aqui na cidade. A arcebispa falou, amado, quando nós entramos nesse ministério, a nossa reputação vai para o ralo, porque se Jesus foi humilhado e passou vergonha, nós seremos também por causa dele. Amados, o profeta do Senhor, ele fala que nós temos que passar pelo mesmo processo de produção. Jesus, no seu processo de produção, ele passou pela cruz e foi aprovado pelo Pai. Para que eu e você sejamos aprovados pelo Pai, temos que passar pelo mesmo processo. Por isso que o apóstolo Paulo fala tantas vezes do sofrimento por Cristo. Porque a verdade, amados, ela é totalmente contrária ao mundo, contrária à nossa carne. Se eu e você ficarmos um mês sem vir aqui no culto, ou sem ver a palavra de Deus, nós nos afastamos, sim ou não? Agora é o momento, amados, de nós nos afastarmos de nós mesmos e buscarmos a Cristo de todo o coração. Quantos querem estar unidos antes do arrebatamento? Mais ainda, quantos querem passar sábado aqui meditando na palavra, trazendo um primo, um amigo, tendo um momento de tirar dúvidas? Quantos querem mobilizar os seus amigos, os seus queridos e amados, para vir no culto e depois ter um almoço conosco? Amados, agora é a hora de nos unirmos. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Podem se levantar. Nós vamos fazer uma adoração junto com uma bênção final. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Amados, o anúncio do profeta do Senhor sobre a guerra, ele não falou arrependam-se, ele falou, igreja, se prepare, pois a sua redenção está próxima. Claro que essa mensagem, ela é uma mensagem de arrependimento, porque ele fala para se preparar. Claro que essa é uma mensagem de santidade, de temor do Senhor. Claro que essa é uma mensagem de mudança de atitudes. Mas ele disse, se apeguem na bendita esperança. Igreja, vocês estão prestes a sair. Se prepare para encontrar o seu Deus. Amados, ainda há tempo para você, ainda há tempo para a sua família. Amados e preciosos, longe do corpo de Cristo e da igreja e do Espírito Santo e da palavra, nós não vamos conseguir. Mas com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, em comunhão com o corpo de Cristo,
nós vamos conseguir. Chegou o momento e a hora é agora, amados, para tomarmos uma decisão. Ou eu vou andar com Cristo, ou eu não vou andar com Cristo. Ou eu mudo de fato e a minha semana, os meus compromissos, o meu tempo, as minhas conversas, elas vão para o caminho de Cristo, ou eu não vou conseguir. No meu testemunho, a hora que apertou, a hora que ele falou, vem dos Estados Unidos, eu liguei para aquela pessoa que sempre insistiu comigo. Muitas vezes eu tinha as atitudes, ela olhava para mim, a nossa amada arcebispa, e eu via no olhar dela um olhar de decepção, eu via um olhar de desaprovação, mas eu via uma calma com a minha vida. A hora que apertar, amados, nós temos que recorrer ao Espírito Santo, ao corpo de Cristo, à palavra de Deus. A hora é agora. Não vamos mais nos entreter com as coisas do mundo. Não vamos mais deixar o nosso coração um pé no mundo e um pé fora do mundo. Não vamos mais deixar a nossa carne falar mais alta do que os frutos do Espírito Santo. Repita comigo: agora é a hora de perdoar. Agora é a hora de amar. Agora é a hora de eu me desvincular de mim mesmo e das coisas do mundo. Amados, a palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne, as suas paixões e os seus desejos. O Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 8, 35 em diante: aquele que quiser salvar a sua vida, a perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, e por causa do Evangelho, a conservará para a vida eterna. Talvez você entrou nesta porta hoje pensando: será que vai acontecer daqui a um mês, um ano? Talvez você entrou por esta porta hoje pensando: eu não vou conseguir mudar, é impossível. Mas o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, Ele está dizendo através da palavra: é possível ainda. Foi por você que Deus fez toda essa obra de redenção. Não foi em vão, é para que você seja salvo. Ele não te destinou para a ira, mas para a salvação mediante a Cristo. Então diga muito forte: meu Senhor Jesus, hoje eu ouvi a sua palavra, e hoje eu tomei uma decisão, uma posição no meu coração, porque do meu coração depende a minha salvação. Eu tomei uma posição séria, Senhor. Dessa vez é séria, Senhor, porque eu me arrependo da minha mornidão, do meu pecado. Eu me arrependo da minha carne. Eu me arrependo de ter amado tanto o mundo e me esquecido de Ti. Por isso hoje, Senhor, eu recebo o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como o Senhor da minha vida e como meu Salvador. Por favor, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida e me ajude, Senhor, com o Teu Espírito Santo, a me preparar para o arrebatamento. E no dia de hoje, eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Meu Senhor e meu Deus, eu lhe peço, Senhor, que abençoe a todos que estão aqui presentes e seus familiares.
Abençoe todos eles, Senhor, com o teu Espírito Santo. Encha eles, Senhor, para que eles se alegrem com a vinda de Jesus. Dê para eles, Senhor, a alegria da vida eterna, o dom do Espírito da alegria. Dê a todos eles, Senhor, a certeza das coisas que ainda não se viram. Dê para eles, Senhor, força, ânimo, sabedoria, espírito de ousadia, para falar com amor aos seus queridos e amados, para falar na internet. Dê para eles, Senhor, um direcionamento claro do que cada um precisa ainda se santificar e mudar, e o que devem fazer nesta semana. Dê a estratégia da semana para que seja uma semana santa, uma semana de produtividade para o reino, uma semana de edificação pessoal e familiar. Dê para eles, Senhor, a confiança de que o Senhor está com eles neste momento. Foi o Senhor que escolheu eles para estar aqui ouvindo esta palavra, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, traga também aqueles, Senhor, por algum motivo se separaram, Senhor, do corpo de Cristo. Traga aqueles, Senhor, que se desviaram, que desanimaram, que amaram mais o mundo, ou amaram mais a sua carne, ou que tiveram tanto orgulho que não conseguiram se arrepender, ou receberam a palavra de exortação e repreensão. Abençoe aqueles, Senhor, que de algum motivo, Senhor, eles se separaram do corpo de Cristo, para que eles voltem, Pai. E que eles voltem com muito mais força, com muito mais vontade, cheios do seu Espírito Santo, para trabalhar nesta última hora. Coloque, Senhor, no coração de cada um que está aqui presente, Senhor, que não existe obra maior do que ajudar, do contribuir, do que usar os seus dons e talentos, para que o Espírito Santo transforme a noiva numa noiva gloriosa, sem mancha e sem mácula. Não existe trabalho mais nobre, não existe trabalho mais edificante, não existe trabalho mais eterno do que pegar a sua vida e colocar a sua vida neste propósito. Abençoe a todos, Senhor, nos seus problemas pessoais, para que a porta seja aberta onde não existe porta. Abençoe a todos, Senhor, na área da saúde, para que todos possam ter saúde, Senhor, a cura, Senhor, sua, da sua família, dos seus queridos e amados, mas que essa cura venha com uma cura espiritual, Senhor. Abençoe a todos na área da provisão, para todos aqueles que precisam, Senhor, da sua provisão, para que ela venha, Senhor, na medida certa, mas que não venha com o engano das riquezas e a sedução das coisas dessa terra e do mundo. Abençoe a todos nas suas famílias e nos seus lares, para que haja reconciliação, perdão, que haja amor, que haja paciência, que haja fraternidade, que haja, Senhor, um interesse real de saber o que Cristo quer de nós. E abençoe a todos na área espiritual, para que todos possam se preparar em arrependimento e santidade para aquele grande dia. Senhor, abençoe, Senhor, também o coração, Senhor, de cada um. Blinde esses corações, Pai, para que eles sejam 100% de Ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhes dê a paz que excede todo entendimento. Que a bênção celestial do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam convosco e com seus familiares. Ide em paz, ide em paz, ide em paz, e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito o que vem, em nome do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Amém
e amém, Jesus.